com quem nós vamos falar? Pois não, vamos lá, porque hoje, dia 5 de setembro, porque o futebol mineiro existe até 5 de setembro de 65 e depois de 5 de setembro de 65. A seleção mineira de futebol pegou o River Plate da Argentina do goleiro Gatti, badalado Gatti à época. Tinha também um atacante brasileiro chamado Delém, e ele que ia bater o pênalti, entendeu? E o goleiro Fábio, segundo o Guilherme Cimatti, o mais bonito goleiro, não é esse Fábio atual não, o mais bonito goleiro da história do futebol brasileiro. O Fábio, ex-Cruzeiro, Atlético e São Paulo Futebol Clube, quase foi para o Mundial de 66, o Fábio pegou, entendeu? E aí, quando eu converso com ele e tal, ele fala, você só fala do gol do Buglé, mas você tem que falar que eu fui o primeiro goleiro a pegar um pênalti. Maurício Menezes, como é que vai, rapaz? Você tá bom? Bom dia, Milton Neves. Bom dia, amigos da Bandeirantes. Um prazer falar com você. Muito bem. E esse pênalti que eu citei, o senhor estava no Mineirão, dia 5 de setembro de 65? Estava, Milton. Como você sabe, eu trabalhei no Rádio Carioca de 1977 a 2003, inicialmente na Rádio Nacional do Rio, quando José Carlos Araújo montou aquela equipe, que, graças a Deus, fez um sucesso tremendo no Rio. E depois, em 2005, fomos para a Rádio Globo, na qual fiquei até o ano de 2003. E eu sou natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou falando com você de Juiz de Fora. E eu iniciei minha carreira no rádio justamente no ano de inauguração do Mineirão, o estádio Magalhães Pinto, construído pelo engenheiro Gil César Moreira de Abreu. Hoje, 5 de setembro, o Mineirão comemora 56 anos. Depois ele foi reinaugurado no dia 3 de fevereiro de 2013 para a realização da Copa do Mundo no Brasil. Eu estava no Mineirão e uma das primeiras partidas que transmiti foi justamente o jogo de inauguração entre uma seleção mineira e o River Plate, jogo em que o Buglé fez o gol e a seleção mineira acabou vencendo por 1-0. A partir de 1965, a partir da inauguração do Mineirão, é que o futebol mineiro cresceu, pois o Cruzeiro, o Atlético e o América tinham estádios acanhados. E o futebol de Minas realmente foi para frente a partir da inauguração do Mineirão. E que vozeirão, hein, do Maurício, hein? Lembra o Zé Trajano, né? Mas o negócio é o seguinte, Maurício, a verdade é que eu falei en passant, e você com mais propriedade, futebol mineiro, com todo respeito, antes do Mineirão, era assim, lá no meu estado, né, Minas Gerais, eu nasci em Muzambique, uma cidade muito maior que Belo Horizonte, entendeu? O futebol mineiro era mais ou menos assim, o campeonato mineiro era um campeonato, sergipano, maranhense ou catarinense, com todo respeito. Era um campeonato que ninguém dava bola. Tanto é que quando o Santos tentou contratar o Fazendeiro, que por sinal está com mal de Alzheimer lá em Uberlândia, o ponto esquerda Fazendeiro, e um tal Tostão, entendeu? Todo jogador desconhecido, porque ninguém falava do futebol mineiro. Aí o Santos tentou contratar o Fazendeiro e o presidente do Uberlândia lá fez jogo duro. E então a Rádio Bandeirantes, no programa Marcha do Esporte, apresentada por Alexandre Santos, texto de Suel Neves Daca, ele leu em nome de Suvinil, não, em nome de Firestone, máxima quilometragem por Cruzeiro e Sânio. Vamos às manchetes do dia. Santos pede o preço do passe de Fazendeiro para o Uberlândia, mas o Uberlândia pediu tanto dinheiro que a tia Jorge Cury mandou avisar que não queria fazenda, só o Fazendeiro. Santos Futebol Clube em Minas ainda tenta contratar o menino Tostão. Felício Brandi, presidente do Cruzeiro, pediu tanto dinheiro que Nicolau Moran Vilar mandou avisar que era muito dinheiro por um tostão. Pior que era de graça, não é mesmo, Maurício? Essa é boa. Você sabe de tudo, né, Milton? Tem uma memória também que não é fácil. Sua memória me lembra muito também a do meu amigo Luiz Mendes, o saudoso Luiz Mendes, o comentarista da Palavra Fácil, que tinha uma memória prodigiosa. Mas ele aumentava um pouco também, né? Mas era um grande cara, né? Espetacular. Mas você falou do Buglé, né? João Alberto Buglé. Ele teve muito tempo morando em
em Brasília, ele tinha vans escolares, voltou para BH e está com mal de Alzheimer agora, né? Isso eu não sabia, não. Lamento profundamente. Como em Juiz de Fora, Milton, aqui em Juiz de Fora você sabe que nós temos 3 clubes, né? Tupi, Tupinambás e Sport. O Sport está afastado do futebol profissional há muitos anos. O Tupi nunca parou. E o Tupinambás parou muito tempo, agora voltou, está disputando o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. Foi iniciado ontem o quadrangular final e os 2 primeiros subirão para a divisão de acesso. Mas o Tupi de Juiz de Fora, justamente falando do Mineirão, né, que é o aniversário do Mineirão, o Tupi ficou conhecido em determinada época como fantasma do Mineirão. Ele chamou o Cruzeiro para fazer uma partida em Juiz de Fora, amistosa, no estádio Salles Oliveira. Naquela época que o Cruzeiro tinha Natal, Tostão, Evaldo, Dirceu Lopes e Hilton Oliveira, aquele fantástico ataque. E o Tupi, surpreendentemente, derrotou o Cruzeiro em Juiz de Fora por 3-2. Isso foi comentário no país inteiro na época. Sendo assim, o Atlético Mineiro, vendo que o Cruzeiro, com aquele timaço, foi derrotado pelo Tupi, convidou o Tupi para um amistoso no Mineirão. E o Tupi ganhou do Atlético também no Mineirão, 2-1. Aí o América quis fazer um jogo com o Tupi também, no Mineirão. Na época, o Strick, o Omão, era o técnico do América. E o Tupi derrotou o América também por 2-1. Posteriormente, o Cruzeiro fez um quadrangular no Mineirão para enfrentar o Tupi novamente. Voltou a perder 2-1. Aí desistiu, aí não quis mais jogo com o Tupi. Mas nessa época o Tupi foi convidado para ser sparring da seleção brasileira de 66, a seleção que disputou a Copa do Mundo na Inglaterra. O Tupi jogou com a seleção brasileira 2 partidas, 2 jogos treino. Um em Caxambu, empatou 1-1, e outro em 3 Rios, e o Tupi foi derrotado por 3-1, mas ainda perdeu um pênalti no finalzinho do jogo. Mas fez uma bela exibição. Então o Tupi teve uma época muito boa no futebol brasileiro. Ô Maurício, caramba, você é bom demais, cara. Que memória que você tem, hein? Você é o Milton Neves melhorado em 1000%, cara. Você realmente, eu te acompanho sempre, tanto no rádio como na televisão, e realmente a sua memória é fantástica. Então, Tupi de Juiz de Fora. Eu lembro do Flamengo de Varginha, onde nasceu meu único irmão. Minha mãe morou lá com meu pai um bom tempo. Eu morei lá uns 2, 3 anos, molequinho e tal. Sou cidadão de Varginhense hoje, mas nasci em Muzambinho. Tinha a CBC, a Companhia Brasileira de Caldeiras, lá de Varginha também. A Caldense de Poços de Caldas está firme até hoje, né? O Rio Branco de Andradas, infelizmente, acabou, entendeu? Acabou também um timaço que a gente tinha em Alfenas, chamado Cruz Preta, que deu Ita no amistoso. O Martim Francisco ficou tão impressionado com o Ita que levou pro Vasco da Gama. Ita, Paulinho Belli, Nessa Orlando e Coronel. Ita, Paulinho Belli, Nessa Orlando e Coronel. Antes era o Miguel, que foi para os Estados Unidos, e eu não tenho notícia como é que ele esteja. Eu estive com o Miguel, goleiro, no CT do Caju de Curitiba, lá do Atlético Paranaense. Maravilhoso CT, por sinal, e ele trazia meninos americanos para estágio lá em Curitiba. Eu não sei se o Miguel ainda está vivo, tomara que esteja. Mas, enfim, você lembra de detalhes impressionantes. Parabéns, porque você é um jornalista, eu senti aqui, é claro, tantos anos ouvindo, mas você é um jornalista raiz. Aquele cara que não é paraquedista, você é um futebolista, igual Mauro César Pereira, aquele Mauro Careca, Mauro Betti, então, Paulo Calçade, Cláudio Zaidan, jornalista PVC, que me ouvinte desde molequinho, com o nome de Paulinho, que mandava recado lá pra rádio. Vou dizer uma coisa pra você, é gente do ramo, porque tem gente hoje que não conhece um pouquinho de futebol não, viu? É verdade, é verdade. Ô Milton, e eu comecei no interior, né, aqui em Juiz de Fora, que é uma cidade bem próxima do Rio, você sabe. Nós estamos a 150 quilômetros do Rio de Janeiro. E no rádio do interior, a gente faz tudo, não é? A minha especialidade é a narração esportiva, mas eu já fui disc jockey, como se chamava, né, naquela época, né, comunicador, já transmiti eleição, carnaval, fiz programa jornalístico. Isso é muito bom,
porque dá um improviso muito bom para a gente. Quando a gente sai do interior e vai para a cidade grande, como eu fui para o Rio de Janeiro, em 1977, a gente já leva uma vantagem muito grande no aspecto improviso, não é? Porque no interior você sabe, faz tudo. E o conhecimento geral também. Você é impressionante, impressionante. E eu também fui disc jockey na gloriosa Rádio Continental de Muzambinho. Juventude, Amor e Música, que o Wellington de Oliveira, grande locutor, copiou de mim. Juventude, Amor e Música. João Roberto Carlos direto. Detalhes, a flores do jardim da nossa casa, entendeu? E músicas italianas. Dio come ti amo, con Gigliola Cinquetti. Gianni Morandi, Sapiente, não sei o quê. Mas a verdade é a seguinte, a ditadura não deixava tocar a música popular brasileira. Geraldo Vandré foi um herói, porque não tinha nada de Chico, nada de Caetano, porque eles eram comunistas, entendeu? Então tocava-se música italiana e música francesa, Mavi com como é que chamava mesmo, cara? Mavi, esqueci o nome do cantor, mas a música era Mavi. Entendeu? Então, enfim, mas você realmente impressiona. Agora, não temos gol aí dele, do Maurício Menezes? Porque em 5 de setembro de 65, aliás, eu quero pedir no ar aqui para o meu editor, o Tufano Silva, já que vocês não fizeram, tem que botar as fotos que só eu tenho, que o Milton Peruzzi me mandou, há muitos anos, o Milton Peruzzi, que estava na delegação do Palmeiras, a 7 de setembro de 65 também, segundo jogo da história do Mineirão, 3-0 para o Palmeiras contra a seleção do Uruguai, que tinha uma dupla diária com Trotti e Manicera. Eu nunca vi um nome de back tão importante como esse, sabe? O Trotti jogava na Alemanha Ocidental e o Manicera por aqui mesmo. Jogou um pouquinho no Flamengo. Trotti e Manicera. 3-0 para o time do Palmeiras. Quando jovem aqui em Juiz de Fora mesmo, antes de ir para o Rio, eu ouvia muito a Rádio Bandeirantes. Eu sempre ouvi muito a Rádio Bandeirantes, o Rádio Paulista em si. E eu gostava muito do programa do Hélio Ribeiro. Fantástico, Hélio Ribeiro, inesquecível, né? O poder da mensagem. Aliás, o Hélio Ribeiro está ouvindo o programa lá na TV do Céu e na Rádio do Céu, na rua 33, lá no Céu. Então ele quer falar alguma coisinha aqui. Vamos matar as saudades também para o Maurício Menezes, da voz, uma das mais importantes vozes da história do rádio. Olha aí. Bom dia, Milton Neves. Tô ouvindo você faz um bom rádio, Milton Neves. Como é que é, Hélio? Como é que é? Bom dia, Milton Neves. Tô ouvindo você faz um bom rádio, Milton Neves. Tá vendo? O homem me elogiando, é o suprassumo da glória. Esse foi fantástico, né? Então, e deixa eu contar uma historinha que eu já contei aqui, mas não para você. Eu tinha lá meus 16, 17 anos e não namorava ainda a minha esposa, entendeu? Foi minha única namorada. Aí eu tava no bar do pai dela, o bar do Bibi, e aí o Bibi estava ouvindo o poder da mensagem na Rádio Bandeirantes. Eu saí da rádio, atravessava ali a praça, que tinha uma fonte luminosa que, por sinal, afundou, e tinha dinheiro para comprar ou um quibe ou um pastel. Entendeu? Eu sou o Moacir, que era o cozinheiro lá. E enquanto eu comia um quibe ou um pastel, o Bibi, o Hélio Magnoni, 93 anos, está em Muzambinho, ele falou, eu falei para ele, você gosta do Hélio Ribeiro? Lógico, eu ouço todo dia aqui o poder da mensagem do Hélio Ribeiro na Rádio Bandeirantes. Ele falou, pois eu ainda vou trabalhar na Rádio Bandeirantes. Ele falou assim, riu e tal. Falei, você vai ser o faxineiro da rádio. Quer dizer, é uma profissão honesta como outra qualquer. E quando eu vou ao banheiro, porque como consta, de vez em quando a gente tem que ir no banheiro. E eu chego no banheiro, qualquer um dos 1000 banheiros da Bandeirantes, rádio e televisão, eu lembro do meu sogro. Porque ele falou exatamente isso. Mas não falou com desdém, com humilhação, não. Ele falou porque era uma coisa inatingível trabalhar na Rádio Bandeirantes e conhecer o Hélio Ribeiro. Entendeu? Então ele falou isso. E eu acabei, dali uns 2 anos, comecei a namorar a filha dele, casei e ficamos 53 anos juntos. Que beleza. Mas eu lembro também muito do Fiore Giliotti também, um grande narrador, não é? Uma voz marcante, e aquele cantinho da saudade também dele, fantástico. Peraí, o Fiore tá ligando aqui também. O Fiore Giliotti quer falar com você e comigo. Vamos lá, Fiore Giliotti, o locutor da torcida brasileira. Eles ficarão por todo o sempre incrustados na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade. É lindo isso. Tá vendo, Maurício? Sabe o que é quando você que é macaco velho também de rádio, quando você tem um operador
como o nosso Ricardo Moreira Garcia, um produtor como o Guilherme Simati, melhor jornalista em atividade hoje no mundo. Então é fácil você tocar bola. Entendeu? Isso, nada, nunca imaginava que você ia falar o que está falando, e aí a gente acaba inserindo aí, colocando, ilustrando o que você está falando. São vozes absolutamente inesquecíveis da história. E o Hélio Ribeiro... E o Hélio Ribeiro era também ele traduzia as músicas, ele era jornalista, e ele me ensinou o seguinte, eu como ouvinte dele: gênio, você tem que falar o nome inteiro. Gilmar dos Santos Neves, César Guizá Faria, os apresentadores, Jorge Tadeu Saad lá, os apresentadores jornalísticos do programa dele, ele falava o nome inteiro, entendeu? Por isso que eu falo sempre... muito isso, eu falo o nome inteiro do cara, pô, um nome bonito demais. E ele criou também um programa de madrugada, que Cláudio Zaidan foi o maior apresentador do mundo, Bandeirantes a Caminho do Sol. Programa de madrugada. Olha que título, fala a verdade, Maurício. A criatividade, né? Põe Fiore de novo aí. Quero ouvir o Fiore no cantinho da saudade. Eles ficarão por todo o sempre, incrustados na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade. Coisa linda. Eu ouvia demais isso, patrocínio de conhaque Palhinha. Eu lembro disso direitinho. Entendeu? O conhaque... Aliás, eu queria saber, com todo respeito, se tem ainda conhaque Palhinha. Eu estou só perguntando, não estou afirmando. Agora, escuta, e o Guilherme Simati, eu estou enchendo a tua bola, e cadê gol desse vozeirão aí? Ó? Você tem a voz do Zé Trajano e do Zé Cunha, entendeu? Que marcou época na TV Educativa também, lá do Rio de Janeiro. Já o entrevistei umas duas vezes. Zé Cunha é de Ponte Nova. Zé Cunha é de Ponte Nova, meu amigo também. Tá vendo? O homem sabe. Aliás, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu cheguei a trabalhar na TV Educativa, que é hoje a TV Brasil, não é? E justamente no lugar do José Cunha, que o José Cunha havia saído da TV Educativa para ir para a TV Nacional de Brasília. E eu fui para a TV Educativa levado pelo Luiz Mendes justamente para o lugar do Zé Cunha que havia saído. Fiquei pouco tempo lá porque sempre gostei mais de rádio, e aí fui para a Rádio Nacional. Eu gostava do Jorge Cury, mineiro de Caxambu. No Natal ele pegou a pala dele do Rio, foi para Caxambu, mas dormiu no volante, bateu na traseira de um caminhão e morreu. O Jorge Cury joga no time do Haroldo Fernandes e do maravilhoso Fiore Gilhote. E mais recentemente, Osmar Santos, Zé Silvério. Hoje nós temos aqui o filho, neto do nosso querido Osmar Santos, que é o Ulisses Chiavelli Costa, que por sinal está fazendo aniversário hoje, parabéns a ele, casou-se de novo com a Lurdinha e quero que ele seja muito feliz. Agora, cadê gol do Maurício Menezes, que esse vozeirão todo, hein? Vamos lá, meu operador, não falha, vamos lá. Olha a bola tocada pelo time do Botafogo de Wilson Goiano para Ailton. Ailton tentou passar pelo Leomar, perdeu para ele. Recuperou o Wilson Goiano. Tentou o cruzamento na área para Bentinho. Afasta a zaga de qualquer maneira com Cássio. Entra Alexandre Lopes, completa, manda para frente. Recuperação do Botafogo, entretando com o Jefferson. Jefferson abriu na esquerda. Boa bola agora para Bentinho. Arrancou Bentinho. Dentro da área, buscando o Simval. Tocou de cabeça, gol! Gol! Mandou para o fundo do bastante. Aos 34 minutos do primeiro tempo. Abre a contagem do fogão. O Simval, o 9. É danadinho. Foi lá e deixou dele. Simval levanta o fogão em todo o Brasil. Agora no placar. Botafogo 0. O Simval jogou na Portuguesa também. Agora, é impressionante. Estou te ouvindo essa narração aí e falando com você. Eu lembro do Mauro César Pereira, jornalista raiz também, que eu não citei há pouco, né? Flamenguista, sabe tudo, não é paraquedista. E ele gostava demais do Alcei Bueno de Carvalho, de Marília que revela os grandes locutores do Brasil, uma coisa impressionante. O Villani, que agora está na televisão, também é de Marília, todo mundo é de Marília, de Seu Maravilha, o Alcei Bueno de Camargo, o Osmar Santos, Ulisses Costa, o Oswaldo Cruz por ali, mas na verdade todo mundo revelado em Marília. E pois não. Pode falar.
Não, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dolcem Bueno de Camargo na Rádio Globo. Ainda trabalhei com ele na Globo. Dodô, gente finíssima. Então, e o Mauro César Pereira, eu, entre aspas, brigo com ele. Primeiro que eu falo que foi roubado o Flamengo contra o Santos em 83, naquele pênalti escandaloso que o Marinho fez em cima do Pita, que o Arnaldo César Coelho não deu. Mas a gente briga muito por causa de locutor, porque, é claro, eu só ouvi mais a São Paulo. Então, Fiore Gilhote, Haroldo Fernandes, pelo amor de Deus, sabe, Joseval Peixoto Guimarães. Agora, o pessoal do Rio curtiu o pessoal de lá. Para ele é o Dolcem Bueno de Camargo, que eu conheci no lobby do Hotel Polo em Roma, na Copa de 90, a primeira e única vez que o vi, do lado de Armando Nogueira. Entendeu? Então, o teu estilo, cara, é do estilo do Dolcem Bueno de Camargo e, é claro, vice-versa. O Dolcem realmente foi um narrador extraordinário. A grande fase dele foi na Rádio Tupi, mas ficou muitos anos na Rádio Tupi do Rio, e depois, mais para o fim de carreira, aí ele foi para a Rádio Globo e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Trabalhei numa época do Dolcem Bueno de Camargo, o José Carlos Araújo, Edson Mauro, Luiz Carlos Silva, Antônio Porto, e Sérgio Moraes, e por aí vai, Zé Cabral, Celso Garcia, todos grandes companheiros do Rádio Carioca. Repita aí o nome do moço de Potiguar, né, do Rio Grande do Norte, o Edson Mauro. O Edson Mauro de Maceió. De Maceió, eu falei Natal. Mas eu fiz a Copa do Mundo pela TV Manchete com ele, mesas redondas e tal, lá na França a gente fez muito, entendeu? E 90 foi na Itália, 90 foi na Itália, eu fiz pela TV... Não, 98, a Copa do Mundo foi... Onde é que foi? Me ajudem aí, 98... França? Na França, eu tava certo, depois fui pro erro, mas agora consertei. A gente fazia muita mesa redonda na TV Manchete, eu tinha um terno muito bonito, porque o logotipo da TV Manchete é uma das mais bonitas da história da televisão brasileira. E o Edson Mauro marcou época também, e tá ainda trabalhando lá, ele tá firme ainda com 109 anos, entendeu? Agora tem mais gol do Maurício Menezes aí, por favor, vamos na... Ricardo Moreira Garcia, o inexpugnável. Paulo Roberto para a cobrança, como diz o Demil, lateral do cruzamento certo, mas ele prefere tocar curto agora, na direção de Boiadeiro, voltou para Paulo Roberto na área para Ronaldo de cabeça, gol! Cruzeiro! É do Cruzeiro em Niterói, Ronaldo, um cruzamento da direita de Paulo Roberto, Ronaldo entrou e de cabecinha mandou para o fundo do barbante aos 34 minutos do primeiro tempo, abre a contagem o Cruzeiro, o Ronaldo, o artilheiro, o 9, é danadinho, foi lá e deixou dele, agora no placar, Cruzeiro! 0. E você falava que o Ronaldo não jogava nada, hein? Jogou muito, não é? E o Boiadeiro, eu não lembrava do Boiadeiro no Cruzeiro com as suas meias arriadas. O Boiadeiro foi um grande jogador também. Jogou em Campinas também, né? Jogou para tudo quanto é lado, lá em Ribeirão Preto, ele mora em Ribeirão Preto, um caipira como eu, e jogou bola demais. Jogou muito. Agora, escuta aqui, você falou en passant aí de 65, né? O Magalhães Pinto era o governador de Minas Gerais, tanto é que o estádio leva o nome dele, e eu tenho fotos no meu site, ele com o Milton Peruzzi. O Milton Peruzzi era um presidente do Palmeiras informal. Então, mas foi no dia 7 de setembro de 65, eu tenho fotos monumentais que o Peruzzi mandou para mim, entendeu? Tá aí no que te levou do meu portal terceirotempo.com.br. Agora, no dia 5, você narrou, então, Seleção Mineira 1, River Plate 0, gol do Buglé? O gol do Buglé. Foi um dos primeiros jogos que eu transmiti, porque comecei minha carreira justamente em 1965. Agora, o Mineirão faz aniversário hoje, mas teve um momento muito triste também com aquele Brasil e Alemanha, não é, Milton? Ah, nem fala, meu Deus do céu. Filiponicamente perdemos de 7-1. Foi a maior vergonha da história do futebol do Brasil de todos os tempos, entendeu? Aquela horrível, derrota para o Uruguai, a derrota para o Uruguai em 50 foi, sabe, uma plantinha perto dessa árvore maior do mundo aí, a mais forte, que é pau-ferro, entendeu? Em relação ao Mineirão. Agora, o que mais que você...
Você se lembra que em 1950 foi uma tristeza imensa com a derrota do Brasil na Copa do Mundo, né? Perdendo a Copa do Mundo para o Uruguai, e o goleiro Barbosa do Vasco e da seleção ficou marcado anos e anos por aquela derrota. E a derrota do Brasil, 7-1 para a Alemanha, no Mineirão, fez esquecer um pouco o Barbosa, não é? O pessoal passou a lembrar mais da derrota de 7-1 do que da atuação do Barbosa em 1950, que uns dizem que foi um frango e outros dizem que não. Mas ele ficou marcado. Mas a derrota do Brasil para a Alemanha foi a maior tragédia do futebol brasileiro. Isso deu um alívio para o saudoso Barbosa. O frango foi do Flávio Costa, que deixou Nilton Santos de reserva de Augusto na lateral direita. E ele era lateral esquerdo. E ele ainda ficou na reserva do... Ele não entrou e entrou Bigode. E o Bigode falhou. Ele sim frangou. Ele falhou o Bigode, lateral esquerdo do Fluminense, que está no céu. Ele foi driblado pelo Didia facilmente as duas vezes. Na primeira vez, o Didia meteu a bola para o Schiaffino, que estava livre na área. Gol, 1-1. Foi o gol que matou o Brasil. Matou a torcida também. Depois ele vem, passa... Depois o Bigode, que tinha que ter sido substituído, pelo menos, porque o homem estava com a perna tremendo, veio o Didia, passa por ele. Aí a defesa brasileira achou que ele ia passar para o Schiaffino de novo. Abriram um buraco ali, ele dá um chute até não muito forte, e o Barbosa já estava meio que saindo e a bola acabou entrando, né? Azar de goleiro, como é dito. Mas quer mais nós temos de Maurício Menezes? Vamos ouvir aí. Não tem mais, são só esses dois gols. Então reprisam o primeiro que você colocou aí. Vamos lá. Olha a bola tocada pelo time do Botafogo de Wilson Goiano para Ailton. Ailton tentou passar pelo Leomar, perdeu para ele. Recuperou o Wilson Goiano. Tentou o cruzamento na área para Bentinho. Afasta a saga de qualquer maneira com Cássio. Entra Alexandre Lopes, completa, manda para frente. Recuperação do Botafogo, entretando com o Jefferson. Jefferson abriu na esquerda. Boa bola agora para Bentinho. Arrancou Bentinho. Dentro da área, buscando o Simval. Tocou de cabeça, gol! Gol! Simval subiu e de cabecinha mandou para o fundo do bastante. Aos 34 minutos do primeiro tempo, abre a contagem do fogão. O Simval, o 9, é danadinho, foi lá e deixou dele. Simval levanta o fogão em todo o Brasil. Agora no placar, Maurício, você é bom demais, hein? Que pique. O típico rádio carioca mesmo, né? Os narradores todos foram atrás do Jorge Cury. Eu acho que foi o grande espelho, porque o Valdir Amaral tinha uma audiência danada, mas eu achava ele ruim demais. Bola com o Paulo César Caju. Oferecimento Brahma Show pelo ar. Ele parece que tinha um ovo na boca, pô. Mas o Valdir, a gente tem que reconhecer também que foi o mais criativo, não é, dos narradores esportivos do Rio de Janeiro. Criou muita coisa, os bordões dele são inesquecíveis, não é, Milton? Sem dúvida, sem dúvida. Imagina hoje, ele chamava o Edu dos Santos de como é que ele chama? De urubu bonito. E o Paulo César Caju de urubu feio. Você imagina se um narrador falasse hoje, sabe? Meu Deus do céu. Vai, Edu! Vai, urubu bonito! Mas que saudade do futebol brasileiro na época dos seus grandes jogadores, não é, Milton? Hoje a gente tem uma seleção que só tem um craque, não é? Que é o Neymar, né? E que precisa melhorar também. Mas é o único fora de série que nós temos hoje no futebol brasileiro. Qualquer seleção brasileira formada, nós tínhamos 5, 6 jogadores fora de série, não é? Hoje, se tem o Neymar, é muito. Naquela época, vou discordar de você, porque naquela época a gente não tinha meio armador nenhum. O seu Lopes jogava nada, Gerson não jogava nada, Rivelino não jogava nada, Ademir da Guia não jogava nada. Agora hoje, a seleção brasileira hoje é uma seleção peruana. É uma seleção paraguaia, entendeu? O Brasil caiu demais. Agora, produzindo o programa ao vivo aqui, vamos ver se é bom mesmo, Ricardo Moreira Garcia, e você também. Se mate, fica enchendo a tua bola, mas você parece que não é do ramo nada. O Sedon tem aí gols de 65 na inauguração do Mineirão e de 65 também nos 3-0 do Palmeiras contra o time da seleção do Uruguai, da dupla
Trote e Maniceira. 3-0. Aliás, terminou o jogo, o Juarez Soares foi entrevistar o Maniceira. Aí o Maniceira falou, 65, falou, olha, no ano que vem tal, vai ter o Mundial lá na Inglaterra, mas não precisa nem ter. É só vocês colocarem esse loiro aí, que ele conheceu naquele dia, vocês botam esse loiro com o negro, acabou a Copa do Mundo. Ninguém segura. Ademir da Guia e Pelé. Só que não levaram o Ademir da Guia para a Copa do Mundo. Quer dizer, foi um absurdo. Não levaram o Carlos Alberto Torres, levaram o Fidelis. Sabe, não levaram o Djalma Dias. Tá bem grande, né? Não, Dirceu Lopes Mendes, maravilhoso. Você tem algum gol aí que você já pensou? Eu tô produzindo programa ao vivo, eu não tenho certeza se tem. Você devia ter procurado, né, Simate? Você achou alguma coisa? Não, a gente tá procurando aqui, Milton. O Garcia achou só o som da época. Ele tem o som de torcida da época. Mas tá bom. sem narração, aí não adianta nada, né? Então, vamos ver. Adianta sim. E eu identifico pelas vozes o nome do cara, do Toninho, do Serginho e do Ricardinho, quer ver? É um som de chuva, porque no Maracanã choviam gols. Era uma coisa maravilhosa, não é mesmo, Maurício? Ah, sensacional. O Cruzeiro daquela época, né? Natal, Tostão, Evaldo, Dirceu Lopes, Hilton Oliveira. O Santos também, Dorval, Mengalva, Coutinho, Pelé e Pepe. O Botafogo, com seu grande ataque, Garrincha, Didi, Quarentinha, Marildo, Zagallo. Hoje nós não temos mais isso, não é, Milton? De jeito nenhum. E o grande Cruzeiro teve Raul, Pedro Paulo, William Procópio e Neco, Wilson Piazza, Evaldo, Dirceu Lopes, Natal, Tostão, Hilton Oliveira, que está no céu. Jogou no Fluminense também um pouquinho. Agora, é o seguinte... E o Zé Carlos do Cruzeiro, que formou o meio-campo do Cruzeiro, é de Juiz de Fora. Saudoso Zé Carlos. Jogou muito. Muita gente diz que ele foi tão importante. Olha, o que gostam dele em Campinas, campeão brasileiro de 78, Cláudio Karsug, um mestre, essas pessoas dizem o seguinte, que o Zé Carlos era do mesmo nível, de Dirceu Lopes, sabe, de Ademir da Guia, só que ele era um cara assim, low profile, e o nome dele também, Zé Carlos, todo mundo mas ele era bom demais. Ele morreu em Contagem, morava num prédio lá em Contagem, na Grande BH, e o Miranda, lateral esquerdo do Guarani, também de 78, jogou um pouquinho no Corinthians, também morava lá. E um casou-se com a irmã do outro. Olha que coincidência, Zé Carlos e Miranda. Essa informação é do nosso Leonardo Placucci Júnior. Ele era um jogador altamente técnico, Zé Carlos. Maravilhoso. Mas então é isso, ô Maurício Menezes. Você realmente encheu o rádio. E o Cláudio Zaidan, que é mineiro como nós, mas ele é um caipira do rabo grosso, ele não sabe nada. Ele está perguntando para você por que Juiz de Fora, que quase matou o Bolsonaro, por que Juiz de Fora tem o nome de Juiz de Fora? Por quê? Porque aqui apareceu um juiz que era de fora. Foi isso. Não, quando a cidade foi inaugurada, a verdade é essa, apareceu um juiz que era de fora, e aí ficou Juiz de Fora. É por causa disso. Mas juiz mesmo, né? Não apitador. Juiz mesmo. E aqui Juiz de Fora é marcada também por causa do ex-presidente Itamar Franco, né? Foi um grande prefeito aqui, né? Foi o presidente da República, governador de Minas, o Itamar, sempre muito querido aqui em Juiz de Fora. Saudoso Itamar Franco. E um grande centro estudantil Juiz de Fora também, né? Sem dúvida, tem a Universidade Federal de Juiz de Fora, são várias faculdades aqui em Juiz de Fora, e é uma cidade polo na região da Zona da Mata. Então os estudantes de várias cidades vêm para cá por causa das faculdades que tem e da Universidade Federal. Aqui é uma cidade muito ligada ao Rio de Janeiro. Os torcedores aqui torcem para Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Por influência das emissoras de rádio do Rio, antigamente, que entravam muito bem aqui, e pelas excursões que os clubes cariocas faziam pelo interior de Minas. E os 3 clubes daqui são queridos também, mas os torcedores preferem os clubes cariocas. A relação com Belo Horizonte era muito pouca. Agora melhorou um pouco, porque com as faculdades, né?
surgiu também a Universidade Federal de Juiz de Fora há muito tempo, e os estudantes vêm para Juiz de Fora, e muitos deles são torcedores de Cruzeiro, Atlético e América, principalmente de Cruzeiro e Atlético, e com isso nós já temos torcedores desses clubes em Juiz de Fora, mas predomina o futebol carioca. Você com esse vozeirão todo, você devia continuar narrando, rapaz, porque tem muita gente miando por aí, pô. Você é um trovão. É verdade. Eu, no momento, eu sou advogado, sabe, Hamilton, aqui em Juiz de Fora, na área trabalhista, sabe? Eu iniciei meu curso de Direito no Rio, na Faculdade Bennett, e quando voltei para Juiz de Fora, complementei o curso aqui na cidade. Então, hoje, eu sou advogado, mas acompanho tudo de futebol, porque a gente gosta, não é? Ah, mas não gosta de rádio também, é claro. Quando eu era mocinho lá, 12, 14, 15 anos, eu já escutava a turma falar, fulano foi fazer vestibular em Juiz de Fora. Lá, Muzambinho ficava assustada quando alguém ia passar lua de mel em Poços de Caldas. Nossa, foi pra Poços de Caldas na lua de mel, o cara tá com a bola cheia mesmo. Foi fazer vestibular em Juiz de Fora. E uma vez com um fazendeiro nosso lá, o Pereirão, que morreu, ele um dia saiu de Muzambinho, foi para Miami e pegou um navio. Aí a turma falava, o Pereirão foi pro estrangeiro. O homem foi pro estrangeiro, ele tá rico mesmo, só. Ai, meu Deus do céu. Nós ganha pouco, mas nós diverte. Maurício, a tua participação foi brilhante. O Mauro César Pereira, se é que tá ouvindo hoje, ele sempre ouve, ele tá emocionado, porque o teu gol lembra muito do Alcei Bueno de Camargo, que ele aponta como o maior da história. Tá. Um abraço para ele. Você. Um abração para o Mauro. Muito obrigado, viu, Milton, pelo carinho. E eu estou sempre aqui à disposição quando vocês precisarem. E a Rádio Bandeirantes, ela mora também no meu coração, porque quando jovem foi a minha emissora preferida no rádio de São Paulo. E até hoje sou fã da Bandeirantes. Um abração para você, para toda a sua equipe, e que você continue fazendo muito sucesso no rádio e na televisão, porque você é batalhador e merece. Deus te pague, Maurício. Um grande abraço aí, Juiz de Fora, para todo mundo. Que eu não conheço Juiz de Fora.